Olá pessoal, Roberto aqui. Estamos aqui no meu canal Frame Ação e vamos falar a respeito do episódio 6 de The Last of Us. O Joel e a Ellie começam o episódio tendo invadido uma cabana de dois idosos, né? Um casal idoso, né? Que tem, acredito eu, tem procedência indígena. Os dois parecem, têm essa complexão física, né? E os dois, esse casal, vivem numa cabana isolada no meio do mato. E está fazendo um frio terrível, nevando. Com isso, consequentemente, em termos de alimento, em termos de comida, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Tanto que o senhor chega carregando três ou quatro coelhos. Isso sem contar que ele já tem um animal lá que está pendurado que ele também já caçou, o que não deve ser repreendido porque ele está caçando não por esporte, mas está caçando por sobrevivência. E quando ele entra na casa, ele descobre a senhora está lá sentada e ela diz para ele que tem alguém na casa e é o Joel. E o Joel já aparece perguntando para ele onde é que eles estão. E o homem indica para ele no mapa o local e já adverte ele que se ele seguir pelo rumo que ele quer, as coisas não vão ficar nada boas. O lugar que ele está procurando é o pior dos piores. Mesmo assim, ele e a Ellie. E outra coisa, já se passaram 3 meses desde da tragédia com os irmãos Henry e Sam, e ele e a Ellie seguem o rumo. Só que o Joel já demonstra que, eu não sei, quando eu vi ele com aquele negócio de colocar a mão no peito e dificuldade para respirar, a primeira coisa que eu pensei é, tá sofrendo crise de pânico, né? Eu já tive, sei o quanto que é difícil você conviver com isso, que eu me lembre esse tipo de sensação, esse tipo de sufoco que você sente é realmente terrível. E a primeira coisa que eu pensei foi: você está sofrendo síndrome do pânico, né? As dificuldades que se acumularam parece que agora começaram a mostrar as consequências. E é claro, eu conversei com o pessoal que joga o jogo e o pessoal está extremamente decepcionado, para falar o mínimo. Na verdade, o pessoal está com raiva, porque eles dizem que o Joel do jogo não é de forma nenhuma desse jeito. O Joel do jogo é um sujeito extremamente casca-grossa, que não fica com dorzinha no peito, que não fica com falta de ar. O Joel do jogo é um sujeito que acontece. Ele faz e acontece, ele arrebenta mesmo. Ele atira em quem tiver que atirar, ele esmaga a cabeça de quem precisar esmagar. Ele não vamos dizer que ele é imparável na brutalidade, na violência dele. Coisa que o seriado não tem demonstrado assim com tanto afinco. Eu até entendo, né? Essa violência desmedida do jogo, que é ao que tudo indica pelos comentários, é o que a maioria do pessoal que joga o jogo, que gosta do jogo, esperaria. Mas eles deixaram de lado essa violência extrema, esse Joel do jogo, que é um Joel extremamente frio, extremamente bruto, né? Um sujeito quase que deixou a civilização para trás com todo o sufoco e as perdas que ele sofreu durante a vida desde que tudo isso aconteceu. Ele se tornou, no jogo pelo menos, parece ser uma pessoa completamente insensível, que destrói e mata qualquer coisa ou qualquer um que se interponha no caminho dele. Então no game eles, no game não, perdão, no seriado eles deixaram isso de lado e com isso que eles estão fazendo, eu entendo, eles estão tentando transformar o personagem em algo mais humano, mais que tem uma sensibilidade mais à flor da pele, né? O que não tem agradado muita gente. Depois disso, eles seguem logo na frente e ele e a Ellie são pegos por um grupo de caçadores em cavalos
e o pessoal leva eles para uma determinada, uma comunidade, né? Cercada por uma, uma muralha de toras, como se fosse exatamente como se fosse um forte Apache dos, dos filmes de faroeste. Aliás, isso daí, o que eles mostram ali tem muito a ver com o filme de faroeste, a questão de todo mundo montado em cavalo, todo mundo usando rifle, o pessoal de chapéu, de máscara tampando o rosto, a questão desse forte que parece muito com o Forte Apache. A própria, quando eles entram nessa comunidade, as próprias construções lembram, não lembram totalmente, mas lembra muito aqueles tipos de construções que você encontra nas cidades dos filmes de faroeste, né? Tudo de madeira, tal. E aí o que acontece? Eles conversando com uma determinada personagem que tem lá, a personagem diz para ele, para o Joel, que a forma de governo ali é comunista. Nós somos comunistas. Eu diria para ela o seguinte: você está errada, porque pelo que eles mostraram ali da comunidade deles, como que a comunidade deles funciona, é, como que as coisas ali estão regidas, estão para as pessoas, como que as coisas estão para as pessoas que moram ali, eles ali não são comunistas. Comunista ficou em Kansas City, que tinha uma mulher lá que era uma ditadora, assassina, sociopata, que somente a opinião dela equivalia, ninguém tinha vez nenhuma, ninguém podia contestar, ninguém podia ser contrário, não tinha nenhum tipo de contraditório, era somente arbitrariedade da parte dela, fascismo, totalitarismo, assassinato. Eles deixaram o comunismo lá em Kansas City. Essa comunidade, na minha opinião, não tem nada de comunista, certo? Só se é aquele negócio, talvez, a cabeça do pessoal acredita que o comunismo é aquilo que eles instauraram ali na comunidade. Só que ali não vi comunidade comunista de forma nenhuma. Muito pelo contrário, o que eu vi ali foi um pessoal extremamente capitalista, né? Com muita comida, com tudo organizado, todo mundo tendo a sua casa, todo mundo tendo o seu espaço, todo mundo tendo a sua voz. Ali está mais capitalista, democrático do que qualquer outra coisa. Ali não tem comunismo nenhum. Comunismo ficou para fora, ficou para trás. E aí, com isso, o Joel continua se sentindo mal, ele continua tendo esses. Ele se encontra, é claro, com o Tommy, o irmão dele, finalmente encontra o irmão. E ao encontrar o irmão, ele fica ressentido, porque o irmão ele diz: por que você parou de se comunicar comigo? E o Tommy diz para ele que ele arrumou uma esposa, que é justamente essa mulher que levou eles para lá, e ela está grávida. Então o Tommy colocou a esposa e o futuro filho ou filha acima da, do parentesco com o Joel. E o Joel não gostou nada disso. O Joel percebeu que, mais uma vez, ele perdeu mais uma pessoa que ele ama. Perdeu a filha, perdeu a Tess e perdeu o irmão. Então isso deixou ele ainda mais abalado e novamente vem outra crise de pânico, de ansiedade, que ele não consegue respirar, que ele se sente mal. E ele acaba dizendo para o irmão que ele não está apto para levar a Ellie. Ele conta para o irmão que a Ellie é imune à infecção do fungo. E ele pede para o irmão para que leve a Ellie e cumpra a missão no lugar dele. Porque o Joel chega à conclusão que ele não tem mais aptidão para levar ela. Ele não está acreditando mais na capacidade dele. E, é claro, sem ele perceber, a Ellie ouve a conversa, ela estava escondida por ali. Ela ouve a conversa e ela acaba conversando com ele a respeito disso. Os dois têm um confronto, um pequeno confronto. Ela se mostra mais firme e mais decidida do que ele, né? O Joel foi rebaixado a um nível bem abaixo de uma menina de 17 anos, de 14. Eu não sei, não entendo se ela tem 14 ou 17 anos. Independente disso, é o seguinte, que ela tenha 14 ou 17 anos. O, 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 o enredo da história fez com que ela rebaixasse o Joel ali a um ponto bem abaixo dela. Ela se mostrou muito mais decidida, muito mais firme no discurso dela do que ele.
Até que no dia seguinte, ela descobre que o Joel decidiu que não vai deixar a missão na mão do irmão e que ele mesmo vai levá-la. E ela nem se preocupa, ela já embarca com ele, vamos embora, somos nós dois mesmo que temos que fazer isso e ponto final. O Joel se despede do Tommy e ele e a Ellie partem para continuar a jornada deles, dessa vez a cavalo, né? Porque afinal de contas nós estamos falando aí de um episódio totalmente faroeste. Logo na frente eles encontram uma universidade que está toda abandonada e eles começam a andar pelo local, tal, sempre com receio de aparecer algum infectado. Aliás, uma coisa que tem deixado bem clara é tá faltando infectado na série, viu? Eu não aparece mais infectado nenhum na série. Eu não sei o que está acontecendo. Parece a série virou uma novela dramática, sim, sem dúvida nenhuma. Só que o que a gente quer ver também é infectado. Os infectados estão gradativamente aparecendo cada vez menos. Parece que no episódio anterior, já que eles colocaram aquela enxurrada de infectados, ele falou: bom, já colocamos aqui uns 100 infectados, então aqui já colocamos tudo, no próximo a gente não coloca nenhum. E foi basicamente o que aconteceu. Os infectados, não adianta, não dá para você fazer assim, você encher de infectado em um e nos outros 2 episódios você não colocar nenhum. Seria melhor que tivesse mais um equilíbrio e que em todos os episódios acontecesse alguma coisa envolvendo os infectados, porque é o que sinceramente, é o que a gente quer ver também. O drama tá ok, tá beleza, mas também tem que ter o motivo do porquê disso tudo ter acontecido, do fim do mundo. As pessoas querem ver isso e isso não tem aparecido. Tá fazendo falta. E aí o que acontece? O Joel tem que lutar com uns 4 elementos lá que foram para cima dele e da Ellie. Os caras tentaram agredir os dois usando bastões de beisebol, esses 4 caras, que apareceram do nada também. E numa dessa aí, o cara enfia uma lasca de madeira no estômago do Joel. E é claro, quando ele mata o cara, ele quebra o pescoço do cara, enquanto os outros 3 não conseguem chegar neles, ele tira essa lasca de madeira do estômago. E é claro que nunca se deve fazer isso, porque a partir do momento que você tirou, aí vai começar o sangramento, vai começar a acontecer tudo que aquilo que estava aqui, aquilo que provocou o trauma está contendo justamente o sangramento. Se você tira, aí começa a sangrar. A mesma coisa de um espinho no teu dedo. Se o espinho está no dedo, não está sangrando, por quê? Porque o espinho está barrando o sangramento. Se você tirar o espinho, o sangramento começa. A mesma coisa aconteceu com ele. Só que eu acho que ele não deveria se preocupar, porque, afinal de contas, o Bill, no episódio 3, o Bill tomou um tiro no estômago, um tiro de fuzil, e ficou tudo bem. O Bill se recuperou, foi só fazer uma pressãozinha ali. No próximo momento, o Bill já estava recuperado. Eu acredito que com o Joel não deve se preocupar tanto assim, porque se o outro conseguiu se recuperar de um tiro de fuzil, o Joel também vai se recuperar de uma lasca de madeira enfiada no mesmo estômago, né, no mesmo local. Não vai ter problema nenhum com ele, não. Eu acredito, levando em consideração a coerência da série com relação a traumatismo estomacal. E a Ellie acaba ficando ali desesperada porque com o trauma, com o machucado, o ferimento e o sangramento, o Joel acaba desfalecendo. E o final do seriado é ela tentando reanimá-lo e desesperada, porque ela fica, é claro, ela acredita que ali acabou para ele e ela vai acabar terminando sozinha. Vamos esperar para ver o próximo episódio e o que vai acontecer. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e logo, logo a gente se fala de novo. Tudo de bom. Bye, bye.